戦え。戦え。戦え。 Foi nesta altura que a adaptação de Attack on Titan começou a ser transmitida. E claro, ficou tudo maluco. She hit the nigga with the spinneroonie. Oh, they're killing people. Kill Bill, brother. First off, what? Oh my god! Oh shit! Enquanto tudo isto acontecia, eu estava numa fase em que não me apetecia muito ver anime. Eu estava um bocadinho distanciado da indústria porque, não sei, não havia nada que me chamasse a atenção. Até que eu reparei que a internet estava a explodir. E claro, eu tinha que ir ver o que é que se estava a passar, porque é que tantas pessoas estavam a ficar completamente malucas. Escusado será dizer que a minha reação foi basicamente igual a todas as reações que acabamos de ver. Durante anos eu não conseguia falar sobre outra coisa. Sempre que alguém me pedia recomendações, eu só dizia Attack on Titan. Isso é o quê? É um anime. É que eu não gosto de animes. Não interessa, tens de ver Attack on Titan. O impacto de Attack on Titan foi algo que poucos estavam à espera. Mesmo pessoas que geralmente não veem anime, acabaram por ver Attack on Titan. Ninguém pode negar que este anime explodiu em todas as direções. Mas por que razão Attack on Titan teve tanto impacto? A verdade é que esta obra já tinha algum sucesso mesmo antes de ser adaptada. O mangá já era muito falado e respeitado. Aquilo que os leitores não estavam à espera era que a adaptação animada de Attack on Titan fosse elevar o material original para a estratosfera. E existem 3 fatores que eu pessoalmente acredito terem sido os principais responsáveis por todo o sucesso deste anime até agora. Premissa, Game of Thrones e qualidade. Sim, Game of Thrones. Podem não ser as únicas razões, mas eu acredito que estas 3 foram as mais importantes. Este é um mundo onde o aparecimento de monstros enormes que devoram humanos, conhecidos como titãs, conseguiram levar a humanidade à beira da extinção. A última cidade humana conseguiu resistir durante cerca de 100 anos ao ataque destes titãs, graças a muros que conseguem atingir uma altura de 50 metros e que rodeiam toda a cidade. Mas quando um titã de 60 metros aparece e consegue abrir um buraco nos muros que protegem a cidade, a humanidade vê-se obrigada a mais uma vez lutar pela sua sobrevivência. Esta é uma premissa que consegue despertar a curiosidade de qualquer um. É intrigante, fácil de compreender, mas o mais importante é que é fácil de explicar. Isto faz com que Attack on Titan seja um anime muito fácil de recomendar. Se vocês forem analisar os animes, filmes ou séries mais populares da história, muitos deles fazem isto. Apresentar uma premissa simples que se vai desenvolvendo com o passar do tempo. Mas Attack on Titan não fica por aqui. O primeiro episódio deste anime é dos melhores primeiros episódios que eu já vi em toda a minha vida. O primeiro minuto é dedicado ao aparecimento do Titã Colossal. O olhar de terror na população, a escala do Titã e a banda sonora conseguem mostrar na perfeição o quão épico este anime consegue ser. Mas logo de seguida somos apresentados a uma batalha entre a divisão de reconhecimento e um Titã. Tudo isto é acompanhado por uma animação de qualidade e uma banda sonora que se assemelha mais a uma batida de rock. Esta segunda cena serve para mostrar que Attack on Titan, em termos de ação, também tem bastante para oferecer. 2 minutos eu já estava completamente colado, mas calma, porque ainda faltam 20 minutos. Durante o resto do episódio nós chegamos a conhecer alguns personagens que vão ser muito importantes para a narrativa, e alguns personagens secundários também. Somos confrontados com esta cena, que serve para mostrar o quão cruel este mundo pode ser. É uma cena muito eficaz e uma das minhas cenas favoritas neste episódio. Ficamos também a conhecer a família do Eren, principalmente a mãe dele. E depois do desenvolvimento deste mundo e personagens que o habitam, que foi curto mas muito eficaz, somos confrontados com o desespero total. E isto que eu vou dizer agora, eu acho que é brilhante. No primeiro episódio ficou estabelecido que esta cidade era uma fortaleza que permaneceu impenetrável durante cerca de 100 anos. Logo, nós todos ficamos a pensar que era realmente seguro. Pelo menos durante a primeira temporada. Mas não. Ainda no primeiro episódio aparece um titã que consegue ser maior que os próprios muros. Algo que todos naquela cidade pensavam ser impossível. Ele destrói uma parte do muro e várias pessoas são mortas, incluindo a mãe do Eren. Eles estabelecem certas coisas logo no início para depois descartar tudo ainda no mesmo episódio. E eu acho que este é o verdadeiro segredo, aquilo que fez com que este episódio fosse tão eficaz. É genial. E depois ainda temos o segundo episódio que é tão espetacular como o primeiro.
Mas a verdade é que Attack on Titan continua a surpreender em todos os episódios de todas as temporadas. É claro que existem certos episódios que são mais parados, mas isso não quer dizer que sejam episódios maus. Para mim, pessoalmente, nunca houve um único episódio de Attack on Titan que me desapontasse em termos narrativos. Existe sempre algo interessante que está a acontecer. Quem começa a ver Attack on Titan e gosta dos primeiros episódios, não vai conseguir parar até concluir este anime. E é muito difícil não gostar dos primeiros episódios, porque mais uma vez, e tendo em conta tudo o que eu disse até agora, a premissa é incrível. E a forma como esta premissa é desenvolvida logo no primeiro episódio é impressionante. Quando Attack on Titan estreou em 2013, estava a ser transmitida a terceira temporada de Game of Thrones. A temporada em que assistimos ao Casamento Vermelho, que foi para o ar em junho de 2013. Não interessa, tens de ver Attack on Titan. Ok. Olha, mas só aqui um pormenorzinho, não interessa muito, mas é que eu não gosto de animes. Olha, gostas de Game of Thrones? Pá, tirando o fim que foi horrível e que fez crescer um cotovelo na testa de toda a gente, sim, gosto. Então tens de ver Attack on Titan, porque Attack on Titan é Game of Thrones, versão anime. Era impossível não fazer comparações entre os dois. Game of Thrones acabaria por se tornar a série mais popular do momento e Attack on Titan o anime mais popular dentro da comunidade. Ambas as narrativas passam-se em mundos cruéis, onde qualquer personagem poderia morrer a qualquer momento, incluindo o personagem principal. Isto era algo que o público mainstream não estava habituado. E eu atrevo-me a dizer que foi uma das principais razões para ambas as obras terem tanto sucesso. É verdade que apenas um destes personagens principais voltou à vida. Mas no caso de Eren, o facto de ele voltar à vida acabou por ser mais importante para o desenvolvimento da narrativa. Se ele tivesse permanecido morto, eu não teria problema nenhum com isso, até porque seria uma mensagem muito importante para o espectador. Podes ter toda a força de vontade, motivação e habilidade do mundo, que não interessa. Este mundo não quer saber quem tu és. Se tomares uma má decisão, vais sofrer as consequências. Esta seria uma mensagem muito forte que iria permanecer na nossa cabeça até ao último episódio. Mas trazer Eren de volta à vida veio contribuir de outra forma. Graças a ele, várias questões foram respondidas, outras foram levantadas e, claro, eventualmente iríamos assistir a um desenvolvimento de personagem incrível. Eren acaba por se tornar um adulto com uma mentalidade completamente diferente. E o mais impressionante é que esta mudança faz todo o sentido. Tudo aquilo que ele sofreu durante vários anos na sua vida acabou por moldar a sua personalidade. E acabamos com um protagonista que se assemelha mais a um anti-herói do que um verdadeiro herói. Eren acabou por se tornar aquilo que ele mais odiava. E sim, é verdade que ele mais tarde opta por uma solução demasiado extremista, mas esta faceta da sua personalidade tem vindo a ser revelada aos poucos durante as 3 primeiras temporadas. Existem algumas ocasiões em que nós conseguimos testemunhar um vislumbre deste lado mais sombrio de Eren. Várias pessoas se queixavam do Eren no início. Diziam que ele era demasiado genérico, que estava sempre a berrar e cheio de raiva. E eu sinceramente não percebo por que razão as pessoas são tão impacientes. Nós ainda estávamos na primeira temporada e o pessoal já queria que ele tivesse o desenvolvimento de 4 ou 5 temporadas. Tipo... E depois, o que é que ele ia fazer nas outras temporadas? Nada. Não ia ter desenvolvimento nenhum nas outras. Ou então, se calhar, ia ter um desenvolvimento semelhante a alguns personagens do Dragon Ball, que funciona da seguinte forma. Vamos desenvolver o personagem, depois voltamos para trás, voltamos a desenvolver o personagem da mesma forma, depois voltamos para trás mais uma vez, voltamos outra vez a desenvolver exatamente da mesma forma e pronto, é isto. Isto é um desenvolvimento de personagem à Dragon Ball. E eu, sinceramente, eu acho que esta não é a melhor forma de desenvolver um personagem. Todos nós temos de ter um bocadinho mais de paciência e perceber quando a narrativa ainda está no início. E eu tenho a certeza que muitas pessoas acabaram por engolir sapos quando a 4ª temporada começou. No geral, Attack on Titan tem várias semelhanças com Game of Thrones e ambos são muito fortes em termos narrativos. É claro que Game of Thrones começou a perder um bocadinho de qualidade na narrativa, mais ou menos a partir da 5ª temporada, mas isso é outra história. Eu não estou aqui para falar de Game of Thrones, pelo menos não neste vídeo. Neste vídeo não. Era normal alguém que gostasse de Game of Thrones também gostar de Attack on Titan. E por esta razão, várias pessoas que não veem anime acabaram por ver Attack on Titan, fazendo com que este anime chegasse a um público mais casual ou mainstream. Quando eu falo de qualidade em Attack on Titan, eu estou a falar em todos os aspectos.
Narrativa, animação, banda sonora, realização, é basicamente tudo. Em termos de animação, a primeira temporada acaba por ser um bocado inconsistente. A fase final já não me impressionou tanto como a fase inicial. Mas no geral, as 3 primeiras temporadas estão repletas de cenas memoráveis, reviravoltas e personagens que tiveram um desenvolvimento fantástico. Como por exemplo... Reiner começa por ser um soldado exemplar, uma espécie de irmão mais velho que é um exemplo a seguir para Eren e companhia. Era facilmente o personagem mais respeitado. Mas depois começamos a perceber que algo de errado se passa com ele. Quando Reiner revela que é realmente o Titã da armadura, ou o Titã blindado, ele faz isto de uma forma tão casual que chega a parecer que ele está a viver num universo diferente na sua própria cabeça. Até o Bertolt ficou chocado com tudo o que Reiner estava a fazer e a dizer naquele momento. E só mais tarde nós acabamos por perceber o quanto Reiner sofreu durante todos estes anos, e como a sua mente estava um autêntico caos. Ele foi o principal responsável pelo massacre que vimos logo no início do anime, e depois de matar tantas pessoas, ele teve que se infiltrar no exército de Paradis e fazer de conta que era uma das vítimas. Tudo isto enquanto ele desenvolvia amizades com as verdadeiras vítimas do massacre. Além disto, ele também foi percebendo que a ilha de Paradis era habitada não por monstros, mas sim por pessoas normais e inocentes que não faziam ideia do que se estava a passar no resto do mundo. Dúvidas começaram a surgir na sua cabeça. Ele já não sabia o que era certo ou errado, até que chegamos à 4ª temporada. Aqui nós conseguimos ver como Reiner ficou traumatizado com toda a sua experiência em Paradis. Ele já não consegue viver com o peso de todos os crimes que cometeu. Mas a verdade é que mesmo estando a sofrer tanto, ele vai continuar a lutar, porque ainda existem pessoas que ele quer proteger. Reiner tem um desenvolvimento foda e é um dos meus personagens favoritos em Attack on Titan, sem sombra de dúvida. É fucking awesome este gajo. Que personagem incrível, meu. Outro personagem que eu também adoro é este homem aqui, que juntamente com este outro senhor conseguiu proporcionar um dos melhores momentos deste anime. Esta besta já estava a enervar que era uma coisa louca, e quando o comandante Erwin decide fazer uma última investida, sacrificando praticamente todos os soldados que estavam ao seu lado e depositando toda a sua confiança em Levi, nós acabamos por assistir a um desenrolar de acontecimentos que são simplesmente memoráveis. Estes acontecimentos são praticamente idênticos no mangá. A grande diferença é que o anime não tem medo de prolongar estas cenas para criar um impacto emocional maior. O uso de slow motion, a banda sonora e certas pausas durante os diálogos ajudam imenso neste aspecto. A equipa de produção do Estúdio Wit sabe como elevar o impacto destas cenas. E este momento é apenas um exemplo do trabalho fantástico que eles fizeram durante as 3 primeiras temporadas. Já a 4ª temporada tem uma história ligeiramente diferente. Desta vez é o Estúdio Mappa que está encarregue da adaptação, e apesar deste ser um bom estúdio nos dias que correm, a falta de tempo que eles tiveram para esta adaptação é notória. E não tenho muitos problemas com a animação no geral. É claro que tem os seus defeitos, mas isso não foi o que se destacou mais para mim. Na minha opinião, o grande problema com esta temporada é o ritmo. Enquanto o Estúdio Wit prolongava as cenas para criar um impacto emocional maior, o Estúdio Mappa limitou-se a fazer copy-paste do mangá. Não é que a adaptação seja má, mas a narrativa desenrola-se de forma demasiado apressada, principalmente nos primeiros episódios. Isto é algo que tem vindo a melhorar à medida que mais episódios são lançados, mas no geral nota-se que eles tentam apressar a narrativa, principalmente nas cenas com mais diálogo. E isto é tudo que eu vou dizer em relação à 4ª temporada, porque a verdade é que ainda não acabou. Até agora saíram 10 episódios numa temporada que vai ter 16, e eu tento sempre evitar falar sobre algo antes de acabar pelo menos a temporada. Existem vários youtubers que analisam e julgam vários animes e séries com apenas 3 episódios, mas eu não funciono dessa forma, porque tudo pode mudar com o desenrolar da temporada. God of High School é o exemplo perfeito. Os maiores youtubers da plataforma diziam que era algo fantástico que todos deveriam ver, e depois nos últimos episódios, pronto, foi o que foi. Pelo menos eu fiquei desapontado. Mas no caso da Attack on Titan eu acho que vai acontecer o oposto. Começou de forma medíocre, mas tem vindo a melhorar com o tempo. E eu acredito que tem tudo o que é preciso para acabar em grande. Ou então não sei. Vamos ter de esperar para ver.
Em termos narrativos, Attack on Titan nunca deixou de me surpreender. E eu ainda me lembro, no início, lá na primeira temporada, havia muitas pessoas a dizer que aquilo era tudo shonen trash. E eu até percebo esta opinião, mas a verdade é que era demasiado cedo para julgar. Porque este anime acabou por se tornar algo muito maior e mais complexo do que apenas ver humanos a lutar contra titãs. Tornou-se uma história sobre racismo e discriminação, onde nada é preto e branco. Existem personagens bons e personagens maus de ambos os lados, e muitos deles vão mudando a sua forma de pensar com o decorrer da narrativa. No geral, vários problemas deste mundo podem ser resolvidos com uma boa dose de diálogo, mas é claro que isto não é fácil de executar, e existem várias ocasiões em que este anime mostra exatamente isso, principalmente na última temporada. Vários personagens não têm problema nenhum em serem agressivos ou até mesmo matar alguém que não olha para o mundo da mesma forma que eles, que não concorda com a sua opinião. E depois temos o facto de Marley estar basicamente a fazer lavagem cerebral ao seu povo, principalmente os Eldianos, que acreditam serem descendentes de uma raça de monstros e que têm de pagar pelos pecados dos seus antepassados. Todos estes temas são complexos e eu acho que são muito bem abordados. É uma narrativa que desde o início se foi desenvolvendo de uma forma inesperada e intrigante, e o resultado final é de louvar. Eu adoro a narrativa da Attack on Titan e foda-se, havia muitas pessoas na primeira temporada ou nas primeiras temporadas a dizer que aquilo não valia nada e tal, e eu tenho a certeza que essas pessoas agora estão todas a comer sapos. É por isso que não se deve falar das coisas quando as coisas estão apenas a começar, pessoal. É só isto, é esta a minha mensagem. Não fales das coisas quando está apenas a começar. É só isto. Porque pode ser muito bom e depois virar merda. Ou então pode ser uma merda e depois ficar bom. É só isto. Mesmo que a última temporada não corresponda às expectativas em termos de adaptação, ninguém pode negar o impacto que este anime teve em todo o mundo. Isto é algo muito raro de se ver nos dias que correm. Com tantos animes repletos de qualidade a serem lançados todos os anos, torna-se muito difícil algum deles se destacar ao nível de Attack on Titan. Foi a tempestade perfeita e eu acho muito difícil isto voltar a acontecer. É por esta e outras razões que, na minha mais sincera opinião, Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, vai acabar por se tornar algo que nós já não tínhamos há bastante tempo. O clássico desta geração. Ore tachi no mokuteki wa, kono jinrui subete ni kiete morau.